E vem saber como o filme Jogos Mortais 10 se encaixa na franquia Jogos Mortais. E chegou nos cinemas o filme Jogos Mortais 10, ou Jogos Mortais X, filme esse que marca um novo filme para a franquia Jogos Mortais. E sempre que sai um novo filme de uma franquia, sempre gera alguma dúvida que é, aonde esse filme entra na franquia? Porque quando uma franquia está seguindo um padrão, está seguindo uma cronologia, normalmente é muito mais fácil saber aonde ele se encaixa. Mas quando já tem muitos filmes, normalmente as pessoas querem voltar com alguns personagens, voltar com algumas fatos mais antigos, e por causa disso acaba mudando a cronologia do filme. E é isso que acontece com Jogos Mortais 10. Jogos Mortais 10 tem uma estrutura de voltar com o John Kramer como protagonista. E é sempre bom destacar, já que eu vou falar da cronologia dos filmes, é bom saber que vai ter spoiler a partir daqui. Pra quem não sabe, ou caiu aqui de paraquedas, o filme Jogos Mortais 10 muda um pouco a sua estrutura da forma de como ele vai contar a história. Diferente dos outros filmes, que a gente tem normalmente o John Kramer ou algum dos seus discípulos tentando fazer os jogos, e ele sempre fica atrás, só pensando no que vai acontecer, aqui John Kramer ele é o protagonista do filme. A gente acompanha a jornada a partir dos olhos do personagem. Só que o John Kramer morreu nos Jogos Mortais 10. Então a pergunta que fica é, como ele voltou? Ele ressurgiu ou realmente encaixaram esse filme no meio dos filmes da franquia? E é a segunda opção. Eles encaixaram os Jogos Mortais 10 no meio da franquia. Não só voltando com o John Kramer, mas também voltando com outros dois personagens muito famosos da franquia. Durante a duração do filme, quando o John Kramer resolve ir atrás das pessoas para poder capturar e colocar eles nos jogos, ele chama dois dos seus principais ajudantes. Durante a captura, obviamente alguém tem que se vestir daquela fantasia de porco para poder capturar as pessoas. E depois de uma sequência onde todos são capturados, a gente revela que quem está por baixo daquela fantasia é a Amanda. A Amanda que não aparecia desde o 6º filme, se eu não me engano. Porque ela aparece até o 3º, e aí ela meio que some da franquia. Ela morre no 3º filme, né? E depois ela some da franquia. Mas no 6º filme, quando eles estão fazendo o flashback do detetive Hoffman, tem um filme que é muito importante ter a Amanda para inserir ele no contexto todo da cronologia. Então ela volta. Então desde o 6º filme a gente não via a Amanda, e agora no 10º ela volta. E aí no final do filme, na cena pós-créditos, volta também o detetive Hoffman. Vale destacar que o Hoffman ele é mencionado ao longo do filme, não com o nome, mas porque o John Kramer ele precisa de dados das pessoas para saber quem eles são e também para poder capturar eles. E aí ele liga pro detetive que tem essa informação, e é o Hoffman. Mas ele não aparece ao longo do filme. Mas, para quem saiu antes do cinema e não sabe, no filme Jogos Mortais 10 tem uma cena pós-créditos. E essa cena pós-créditos realmente mostra um personagem que tentou enganar o John Kramer ao longo do filme, preso no clássico banheiro visto nos Jogos Mortais 1. E a partir daí, ele está sendo capturado, o John Kramer está falando com ele, e o detetive Hoffman aparece em cena. O ator que viu ele aparece em cena, tem uma piadinha deles por ele ter tentado enganar o John Kramer, e acaba a sequência. Então, volta personagens que já estão mortos, porque o John Kramer já morreu no 3º filme, a Amanda morreu no 3º filme, e o Hoffman, que não exatamente morreu no 7º filme, ele estava preso naquele banheiro pelo Dr. Gordon, aquele cara que foi colocado nos jogos no 1º filme. Então tudo isso criou essa pergunta. Se voltou esses 3 personagens, aonde esse filme se encaixa na franquia? E é aí que eu vou entrar nesse ponto. Bom, se você quer assistir na cronologia certa, primeiro você tem que assistir Jogos Mortais 1, que termina com o John Kramer levantando e acordando e tendo aquela grande revelação de que ele é o Jigsaw. Depois disso, você assiste Jogos Mortais 10. E por que Jogos Mortais 10? Porque esse é um filme que o John Kramer ainda está ativo. Esse é um filme onde o John Kramer ainda consegue se locomover e ainda consegue fazer suas coisas. Então, o câncer ainda não dominou ele totalmente. A partir daí, ele vai ficar pior ao longo dessa franquia, né? Porque depois desse filme, o câncer vai piorar e a gente chega em Jogos Mortais 2, que é o filme onde ele realmente já está debilitado, já está numa cadeira, ele pouco consegue se locomover e precisa ficar com oxigênio porque ele está muito fraco. A partir daí, a gente chega em Jogos Mortais 3, onde é o filme onde realmente ele acaba morrendo. Coloca uma médica ali para tentar salvar ele, para ver se consegue melhorar o tumor que ele tem no cérebro. Isso não funciona e ele acaba morrendo, não por causa do tumor, porque realmente o personagem passa praticamente uma serra no pescoço dele. Mas aí a gente chega em Jogos Mortais 4, que é o filme que se passa entre Jogos Mortais 3. Porque, pra quem não sabe, Jogos Mortais 4, ele não é um filme que ele
se passa após Jogos Mortais 3, ele se passa no mesmo tempo. Mas aí vai uma coisa bem triste pra quem for assistir nessa ordem, porque é o seguinte, Jogos Mortais 4, ele tem uma grande revelação, e a grande revelação é que o detetive Hoffman, ele na verdade é um ajudante do Jigsaw. Até o final do filme a gente não sabe disso, a gente acha que ele tá investigando, que ele tá fazendo parte dos jogos, e aí no final do filme a gente descobre que ele na verdade faz parte de tudo isso. Essa é a grande revelação do filme. Se você assistir na ordem cronológica, você vai ver o Hoffman desde a cena pós-crédito do 10º filme. Então, a partir daí, vai tirar o mistério do 4. E aí você vê o 5 em diante. 5, 6, 7, e aí o 8, e aí você termina com o 9, que não faz parte da franquia como um todo, porque não aparece nenhum personagem. Tem algumas coisas mencionadas como Jigsaw, mas ele não é mencionado. Só tem uma dúvida nessa franquia que eu nunca consegui encaixar muito bem, que é o 8º filme. Porque o 8º filme, ele se passa 10 anos após os acontecimentos do 3º filme. Isso é bem verdade. Mas a cena pós-crédito do 8º filme mostra que... Não, cena pós-crédito não. A revelação final mostra que a mente por trás de todos os jogos, ele é, na verdade, ele é alguém que também é um amigo do Jigsaw. Ele é alguém que realmente ajudou ele. Ele foi pra guerra, voltou da guerra, sofreu o que ele sofreu, e a partir daí, sem esperança, o John Kramer o salvou. Ele colocou, na verdade, o John Kramer colocou ele no jogo quando ele estava voltando da guerra, e aí ele sobreviveu ao jogo. Quando ele sobreviveu ao jogo, o John Kramer fez com que ele virasse um ajudante dele. A partir daí, eles se ajudam, e um ajuda a construir a máquina dos outros. Tanto que a cena final é esse médico que foi salvo nesse jogo construindo aquela armadilha de urso, que é a armadilha que a Amanda utiliza no primeiro filme. Então esse 8º filme, ele é meio que uma confusão cronológica, porque o filme obviamente se passa depois de todos os filmes, afinal a história dele se passa 10 anos após os acontecimentos. Mas se você for ver a revelação final revela que o grande mentor por trás daquilo, ele conhece o John Kramer desde antes de todos os filmes. Então fica a dúvida, será que o filme inteiro se passa realmente após todos os acontecimentos, até do 7º? Mas será que essa cena de revelação final, a cena que mostra eles dois juntos, se passa entre o 1 e o 10 agora? Se passa entre o 1 e o 2? Ou se passa até antes do 1? Porque ela realmente... a cena final é eles construindo aquela máquina da Amanda. Então pode ser que a cena final se passe até antes do primeiro filme. Talvez a cena final do filme, a grande revelação do 8º filme, você tenha que ver até antes do primeiro filme. Mas essa seria a ordem cronológica. Se você parar pra pensar, tirando essa cena final do 8º filme, que é confusa, a ordem seria: você assistiu o filme 1, 10, 2, aí você assiste o 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí você meio que elimina o 9, porque o 9 não entra em lugar nenhum. E essa é a cronologia que você deveria assistir, e aí que encaixa o 10º filme da franquia Jogos Mortais. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Jogos Mortais 10? Qual é o seu filme preferido da franquia? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.